Tudo é um só lugar. Do Matingueiro, do Nordeste brasileiro, Petrolina, Juazeiro, acabamos de chegar. Chegamos à Petrolina Antiga, na sede do Centro Cultural Matingueiros, para uma conversa com Wagner Miranda. E ficou difícil para mim fazer essa apresentação, viu? Porque nós vamos conversar com o músico Wagner Miranda, com o professor Wagner Miranda, com o produtor Wagner Miranda, com o multi-instrumentista Wagner Miranda. Difícil apresentar você, Wagner. Que bom, fico feliz. Mas muito obrigada por ter recebido a gente aqui. Começa se definindo, não dá para se definir, né, Wagner? Eu me defino como um artista, né? E o artista precisa ter bom senso para mexer com a arte e suas formas, né, de se expressar. E você começa toda essa expressão quando? Quando é que você percebe a arte assim como seu caminho de vida? Eu percebi em casa, né? Meu pai era um literato, então foi a partir da literatura que eu comecei a me interessar, né, nas aulas de literatura brasileira na escola, no ensino médio. Então, a partir dali, eu me apaixonei por Augusto dos Anjos, né, pelos ultrarromânticos e tal, e ali foi a minha decisão de ser escritor, né? Então foi a porta de entrada. E como a poesia é uma letra de música, foi fácil mudar um pouco o rumo da coisa. A gente cria essas fronteiras e são importantes também, né? Assim, você tem aquela linguagem específica, mas as linguagens, elas estão sempre assim, se retroalimentando também, né, Wagner? Com certeza. Se observar os movimentos populares, os movimentos duradouros, eles têm que ter 4 pilares para poder durar séculos, né? Exemplo do barroco, por exemplo, tem que ter uma música barroca, uma literatura barroca, uma dança barroca, uma estética barroca. E esses 4 pilares de linguagens, eles fazem a base de grandes movimentos, né? Então, a gente encontra, né, nessa multiplicidade de formas de expressar a arte, a nossa base também. E isso a gente encontra na cultura popular, né? É verdade. Eu sempre digo exatamente isso, que o que resiste ao tempo é a qualidade da obra, é a quantidade de sonho humano ali depositado. É isso que diferencia o sucesso do êxito. O sucesso é efêmero, é passageiro, não fica e se fixa. O êxito não, o êxito perdura. Uma curiosidade que eu tenho, Wagner, assim, tem tantos caminhos que fazem com que a gente se encontre e agora, nesse papel aqui diferente para mim, que é podendo oportunizar essa conversa. Como é a tua saída do litoral, da água, né, da capital pernambucana, para o sertão, outro tipo de água, né? Sai do mar. Água doce para água salgada. Água salgada. Água salgada para água doce. Agora aqui banhado, né, entrecortado pelo Rio São Francisco, pelo velho Chico. Você bem disse, numa das nossas conversas, você veio para Petrolina há quase 3 décadas e você já se considera, e há muito tempo, sim, não só por título, né, de cidadão, mas você se considera efetivamente um cidadão daqui de Petrolina. Sim, esse sentimento de pertencimento e de se incorporar nos lugares, né? Eu acho que quem vive de cultura acaba bebendo muito disso, né? Quanto mais anos você vai passando, mais você vai se incorporando, entendendo mais da cultura local, se apropriando e com vontade de que isso cresça, que isso se preserve, né? Os valores daqui, a gente luta muito para que a cultura daqui seja daqui, sabe? Isso. Já que Petrolina é um lugar muito plural, né? De várias origens, né? A maioria das pessoas são de outros lugares, eu tiro por mim, né? Então, a gente luta muito por isso, né? Para que o petrolinense ele seja pernambucano, sabe? Já que tem muita gente de fora, então essa apropriação da cultura pernambucana é a nossa bandeira, é a nossa missão. E você traz isso, né? Você traz um pouco o litoral para cá, né? Quando eu te conheci, eu já te conheço, né? Há umas 2 décadas aí eu conheci Wagner. E teu trabalho me encantou desde o início, quando eu conheci, justamente por conta disso, da presença forte de Pernambuco inteiro, assim, e você montou esse grupo aqui no sertão, né, justamente que traz essa pluralidade, né? Pernambuco é uma cobra de 2 cabeças. Aqui está outra cabeça. E a minha curiosidade também, que eu guardo e talvez seja do público que nos assiste, a partir dessa tua vinda do litoral para o sertão, como seria a origem do nome? Porque muita gente te chama de Wagner Miranda, outros chamam de Wagner Matingueiro ou Wagner de Petrolina. Sim. Todos esses Wagners que trazem essa pluralidade, esse multiartista que não se define, né? Se faz, né? Sim, o nome Matingueiros
veio a partir do momento que eu estava pensando em montar um grupo, né? E nesse momento ali tinham artistas plásticos, atores, músicos. E eu, naquele momento, pensando, né? Era até na Praça da Bandeira, em Juazeiro. E assim, poxa, vou montar essa história, tal, mas que nome? E isso eu sozinho, né? E tinha um rapaz que de vez em quando aparecia na roda. E ele sempre aparecia bêbado. Né? Ariano gostava de falar de bêbado, né? De doido. Doido e mentiroso. Ele era um doido, bêbado e mentiroso. Aí ele chegou lá e começou a aparecer e nesse dia ele estava muito fora de si e tal. E teve uma hora que eu fiz, ei, bicho, você hoje tá passando os limites. É melhor você ir embora. Ele, olha, me respeite que eu sou matingueiro. Aí eu, matingueiro, que palavra é essa? Guardei. Cheguei em casa, fui pesquisar, na época não tinha o Google, né? Liguei pro meu pai, literato, né? Meu pai, meu filho não conhece essa palavra. E ficou aquela coisa, pô, o nome é excelente, tem uma sonoridade muito familiar. É esse nome. Agora eu preciso encontrar esse cara, vai que é um nome de qualquer outra coisa. E eu encontrei com ele nessa rua aqui. E tava você a caça do bêbado mentiroso. Isso era 1999. Encontrei ele nessa rua, ele vindo, bêbado, pra variar, subindo. Fiz, bicho, aquele dia que tava lá, que você queria me botar pra fora. Meu irmão, tu falou matingueiro, o que é isso? Ele, eu falei? Nada não. Eu disse, pronto, então... Né? É um neologismo do acaso e que nessa época, por acaso, eu estava lendo 2 livros ao mesmo tempo, porque eu não dá para sair levando o livro para todo canto, eu tinha um livro aqui e um livro em casa. E eu leio um pouquinho de cada, eu tenho essa mania assim. Aí eu estava lendo Tolstói e Fernando Pessoa nessa época. Por acaso, quando eu estava pensando no nome e no sentido do nome, os 2 escritores estavam falando a mesma coisa em livros diferentes. Um dizia, se você quer cantar o mundo, cante a sua aldeia. Isso. E o outro dizia, se você quer falar a linguagem universal, fale a sua linguagem, o seu sotaque. Então esse virou o matingueiro. O que quer conquistar o mundo, cantando a sua aldeia. E o que quer falar a linguagem do universal com o seu sotaque. E todo mundo que lhe vê, lhe escuta, reconhece que o ser humano é um só, independente do tempo, independente do espaço. Sim. Todo mundo tem alegria, tem tristeza, tem propósito, né? E a gente, com as nossas andanças, né, Matingueiros viajou muito, a gente foi pra fora e tal, a gente pôde sentir que essa é a essência do ser humano. Isso. Né? A gente vai encontrar essa veia que une em todos os lugares. Por exemplo, eu toco pífano. Então eu comprei pífanos na China, sabe, que são iguais aos nossos daqui. Sim. Entendeu? Então o que vai mudar é o sotaque, o jeito de tocar, o tempero da coisa, né? Todo lugar tem tambor, né? O que vai mudar é o jeito de tocar, a forma de esticar Importa a pele. essa percussão toda, né? E repercutir. A essência é única, né? A essência humana é única e é boa. É boa. E é cultural. É cultural. Né? A gente vem conversando muito sobre isso e foi muito legal você tocar nesse assunto, porque assim, a gente ficou... E a gente vem pontuando isso nas conversas que a gente está tendo, né? Com esses artistas maravilhosos que a gente tem se encontrado, com os quais a gente tem se encontrado, porque durante muito tempo a gente foi sendo meio que catequizado a achar que cultura ou produção cultural era uma coisa, um apêndice, uma coisa, um acessório quase. Ou então intelectualizar a palavra Intelectualizar a palavra cultura, né? Mas assim, você ter essa noção de que ela precisa, ela tá o tempo todo e é com ela que a gente constrói o mundo e as coisas objetivas. Como é que você vê isso? Porque eu sei que você também é professor, né? É porque cultura, ele abrange um arcabouço de conhecimento que vem de outras gerações. Então, esse cuidado que talvez o mundo de hoje não tenha por conta da coisa rápida, o imediatismo, a superficialidade. Tudo. A gente vive um mundo em que essa questão cultural que envolve o pai que chega para o filho com um livro, com uma sugestão que vai contar uma história, a mãe que traz um exemplo, uma receita que herdou da família, como os maracatus, os brinquedos que tem na Zona da Mata, que eles sentem como uma obrigação ancestral, sanguínea de continuar, sabe? Eu lembro muito de conversar com um mestre na Zona da Mata, eu sempre estou indo lá pesquisar, e teve um que eu conversei com ele fazia versos lindos, se eu não me engano era mestre Biá. E eu fiz, Biá, onde você se inspira para fazer seus versos? Ele olhou para mim, dia a dia, né? Ele olhou para mim e falou, Amado Batista.
isso para mim foi uma loucura, assim, porque isso é a cultura popular. Ele transcende uma coisa e faz outra completamente diferente. Sim. Então, o dia a dia faz parte de um modo geral dos temas, do que você canta, do que você busca, né, se expressar. Mas essa ancestralidade, ela meio que é algo fluido, né? Algo que da essência mesmo humana e que tem muito a ver com os costumes. É verdade. Né? Com costumes. Por exemplo, Petrolina é uma cidade que muita gente de fora mora aqui. Então, o que é que aconteceu? Cada um vem com o seu saudosismo da sua cultura e tal, e a cidade acaba perdendo um pouco dessa essência da própria cultura, né? E isso é normal, isso é natural. Afinal, as pessoas migram, né? E a nossa bandeira é essa preservação, que cada um traga a sua cultura e que assimile a cultura do local que você está vivendo. Né? Por isso que nas suas manifestações, sejam elas quais forem, você traz toda essa pluralidade. A gente vê o caboclinho, o maracatu, a ciranda, o coco. Sim. A gente teve cuidado, assim, eu enquanto compositor do grupo, sempre tive cuidado de compor ritmos distintos para que as pessoas conhecessem esses ritmos. Então, o show de Matingueiros tem ciranda, tem coco, tem frevo, tem caboclinho, tem embolada, baião, shot. E a gente vive também hoje uma ignorância quanto a esses ritmos. Por exemplo, o que é forró? Forró, ele é o conjunto de ritmos e de folguedos dentro de uma época. Né? Então a gente vai encontrar shot, baião, coco, chachado, que é um tipo de baião, ciranda dentro dos folguedos juninos. Né? Então já no carnaval já muda para o caboclinho, né? Para o maracatu, que também tem tipos diferentes. Exatamente. Então é essa busca, né, de encontrar esses folguedos e o que cada um representa dentro da história. Eu queria, assim, primeiro te agradecer muito por esse bate-papo, porque eu queria ficar aqui. João também. Pois é, eu estava aqui pensando exatamente no que Wagner falava, que quando a arte é boa, ela não envelhece. Por isso que a gente tem que ir de encontro a esse pensamento, que aí sim é um pensamento ultrapassado, de que a cultura popular ficou estanque e parada aqui no tempo. Ela nunca esteve e nunca estará. Ela sempre vai dialogar com todos nós, porque tudo emerge do povo. Até para se tornar erudito tem partido popular, não é verdade? Eu queria fazer um convite, não sei se ele vai topar. A gente fez tanta reflexão aqui oral, eu queria que a gente terminasse demonstrando na prática. Sou matinheiro do Nordeste brasileiro, Petrolina, Juazeiro, acabamos de chegar. Wagner, que espaço lindo, mas eu confesso que, assim, eu reconheço alguns instrumentos. E você, João? Rapaz, eu tô encantado aqui. Mas não reconheço nem tudo como instrumento musical. O que é isso? Mostra pra gente alguma coisa assim. Eu nunca vi várias. Lembrando que a música está em todo lugar, né? Depende da forma que você vê, né? Então a gente tem instrumentos assim como esse aqui, por exemplo. É um instrumento, né? E, ao mesmo tempo, é uma vagem, né? Isso. Então, instrumentos mais antigos, por exemplo, eu tenho isso aqui, é o sheng. Esse aqui foi um instrumento inventado pelos chineses antes de Cristo e ele é o pai da sanfona. A sanfona tem o fole, né, que puxa o ar e sopra. Esse fole é o pulmão mesmo. Então, dentro aqui tem as mesmas válvulas que inspiraram a sanfona. Então, vamos lá, sheng. Então ele inspira, né? Por essa surpresa você não esperava. Conhecer o ancestral da sanfona. Eu perdi até o ar aqui. Aí esse instrumento também, que é um instrumento muito antigo, de harp, né? Que ele é muito usado em trilhas sonoras, mas foi inventado pelos indianos para fazer meditação, né? Que é um... Então, são instrumentos que remontam a outras épocas e que acabaram inspirando outros instrumentos também. Valeu, meu irmão. Que aula. Que bom. Obrigado. Muito obrigada, Obrigado. Wagner. Parabéns. Estamos à disposição. Sou matinheiro do Nordeste